Os espinhos são objetos pontiagudos que se introduzem no corpo acidentalmente, podendo estes provocar dor ou mal-estar. Contudo, para além dos espinhos físicos, há também os espinhos sociais. Bem-vindo! Eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor, e desta vez proponho-me falar-lhe dos espinhos que nos magoam, que espero venha a gostar. Que espinhos serão estes que nos magoam e que dão pelo nome de espinhos sociais? São naturalmente uma metáfora dos espinhos físicos que todos nós conhecemos. E para que serve uma metáfora dos espinhos físicos? Bem, a metáfora ajuda-nos a lembrar que, tal como os espinhos físicos, também as palavras, as ações, as decisões e muitos outros aspectos, não sendo físicos, podem igualmente magoar-nos tanto ou mais que os próprios espinhos físicos. Nesse caso, qual a utilidade metafórica que se poderá dar a este tipo de espinhos, que conseguem magoar mais do que os físicos? Na realidade, não sendo físicos, mas de caráter social, estes espinhos têm sentidos diferentes, mas de caráter complementar. Quer dizer, neste contexto temos um total não de 2, mas de 3 sentidos. Vejamos. O primeiro sentido refere-se aos espinhos físicos que nos ferem e que, não sendo extraídos, para além das dores que nos provocam, poderão causar infecções. O segundo sentido de espinhos diz respeito ao mundo da vida, ao mundo social, quer dizer, aos contratempos, às contrariedades, aos sofrimentos, aos comportamentos, aos fenómenos e aos processos sociais que, em si mesmos, nos magoam como seres humanos e sociais, que nos desiludem e que podem, inclusivamente, constituir o caos ou a entropia da nossa vida pessoal, familiar, comunitária ou social. O terceiro sentido dado a espinhos é aquele que serve como instrumento teórico para o analista apontar, analisar, criticar, desconstruir ou mesmo denunciar metodologicamente os próprios espinhos sociais e as suas consequências para a vida cotidiana, individual ou coletiva. Por conseguinte, no total, acabamos por ter 3 ordens de espinhos: a ordem dos espinhos físicos, a ordem dos espinhos da vida social e humana e a ordem dos espinhos teóricos e metodológicos, que servem de instrumentos para a observação e a análise do caos e da entropia da vida social e humana. Por caos ou entropia da vida social e humana, considera-se uma desorganização, ou seja, uma ruptura na vida das próprias pessoas, tanto ao nível dos processos e das estruturas sociais, quanto dos hábitos ou da cultura de uma sociedade, sejam estas rupturas intencionais ou não, resultando em efeitos esperados ou não. Sendo a rosa uma flor bonita, com espinhos e plena de fragrância natural e espontânea, também a vida no seu estado puro, idealmente sem problemas, tem os seus espinhos, que são inevitáveis, embora, ao contrário da rosa, não façam parte da sua constituição genética. No caso dos espinhos sociais, estes vão se revelando no cotidiano de cada indivíduo, de cada grupo, comunidade, organização ou sociedade, no seu percurso filogenético. Sentem-se concretamente os espinhos sociais nas diferentes áreas da vida: na família, na escola, no trabalho, no bairro, na universidade,
nas empresas, nos partidos políticos, nas organizações económicas e também nas igrejas a que se pertence. Sendo igualmente certo que a vida de cada um decorre da sua própria vontade, enquadrada que está nos limites normativos e culturais de cada sociedade, alguns indivíduos, de forma ousada, interpretam, a seu belo prazer, os papéis sociais que lhes são institucionalmente atribuídos. Ao seu jeito e modo de ser, estes intérpretes da nova realidade, que nos vai cercando cada vez mais, fazem as suas interpretações sui generis muito convenientes a si mesmos e aos que de mais de perto os rodeiam, com consequências nas maiores desventuras, tanto para os próprios como para aqueles que os circundam ou deles dependem. Deste modo, as interpretações dos papéis sociais que numa sociedade conduzem a atuações malévolas ou perversas, com maior ou menor impacto nos coletivos humanos, constituem, não raras as vezes, autênticos espinhos na vida dos restantes atores e agentes sociais, que os magoam e que, para tal, em nada contribuíram. A verdade é que os outros e a sociedade em geral terão de arcar posteriormente com os custos de tais espinhos já cravados no corpo e na alma de quem em nada contribuiu para tal agressão ou desvario. Espero que tenha gostado deste tema e para que outros também possam usufruir do mesmo, peço-lhe que subscreva este canal e até à próxima vez que nos encontrarmos aqui.